Olá, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência do CRH UFBA. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência que vai falar sobre a ciência e a produção do saber. Nós vamos abordar diferentes tipos de conhecimento. Alguns desses tipos de conhecimento vão fazer parte deste vídeo. Esse é o primeiro assunto que a gente aborda na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, que é uma disciplina de primeiro semestre do curso de Odontologia. Então, a gente vai fazer uma discussão que é bem introdutória. A bibliografia que a gente vai indicar para que vocês leiam é um artigo que o título é A Ciência como Forma de Conhecimento, de autoria de Carlos Alberto Araújo, foi publicado na revista Ciência e Cognição, e vocês encontram esse artigo em acesso aberto para baixar. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Ao longo dessa explicação que vai acontecer aqui, também vamos mencionar outras referências, outras leituras, que a gente não vai utilizar como leitura obrigatória, mas serão indicadas como leituras complementares. Conhecer é muito mais do que se dar conta de alguma coisa. Conhecer é um processo ativo, conhecer é um trabalho e implica em aprender algo, em interpretar algo. Quando a gente fala de um processo de conhecimento, necessariamente a gente fala de um sujeito e de um objeto. O objeto é aquela coisa que está sendo aprendida, interpretada. A gente vai refletir muito sobre o que é este objeto de conhecimento. O sujeito é quem está ali fazendo o trabalho de conhecer. Acontece que conhecer não é algo que acontece imediatamente. Conhecer não é algo que simplesmente aparece o objeto e conhecemos, né? A gente precisa de algum caminho até o objeto. E nesse caminho até o objeto, nós utilizamos instrumentos de conhecimento. Como nesse vídeo nós vamos falar de vários tipos de conhecimento, a gente vai ver que também são muitos os tipos de instrumentos pelos quais o sujeito conhece o objeto. Quem já tem alguma aproximação com esse debate sabe que a gente começa falando do senso comum. Afinal de contas, esse é o conhecimento que dá suporte à maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia, né? Boa parte da nossa vida, a gente está fazendo coisas que aprendeu a partir dessa forma de construção do conhecimento. Muita gente chama de conhecimento popular, conhecimento vulgar, né? Aqui nós estamos chamando pelo senso comum. Vejam, nesse último período de isolamento, acredito que vocês tenham aprendido muitas coisas pelo senso comum mesmo. Na cozinha, a gente o tempo todo aprende a melhor forma de preparar comidas a partir do erro e do acerto. Então, naquele dia, você testou um jeito novo de fazer um alimento, deu certo e você não se preocupa muito como você chegou àquele resultado. Você repete no dia seguinte, afinal de contas, deu certo, não foi? Então, eu estou dando um exemplo exatamente para dar a dimensão de como esse é um conhecimento empírico. Às vezes, a gente chega a um determinado resultado só seguindo a intuição. Às vezes é acidental, não sei por que eu fiz, deu certo, vou repetir exatamente daquele mesmo jeito para ver se sai igual. Tem horas também que esse conhecimento é aprendido só olhando os outros. E aí tem um papel muito importante das diferentes gerações, né? Em geral, a gente vê nossos pais, nossos avós fazendo as coisas de um determinado jeito e simplesmente imita. Afinal de contas, se deu certo com eles, por que a gente não vai fazer igual? O senso comum tem muito disso.
Por tudo aquilo que eu falei no slide anterior, dá para perceber que o senso comum não é sistemático. O senso comum não está interessado em identificar as relações abstratas, ele quer uma saída para o problema ali do cotidiano, da rotina, do dia a dia. Veja, eu trouxe exemplo culinária. Poderíamos usar diversos outros exemplos do senso comum. Mas quando um belo dia eu faço uma comida maravilhosa, eu tento repetir no dia seguinte aqueles passos para dar aquela comida maravilhosa de novo. Eu não vou me preocupar muito em qual foi a reação química naquele processo de cozinhar que fez com que a comida tivesse aquela sensação. Não é assim? No dia a dia, nossa preocupação é com a comida ficar gostosa. Eu acho que esse é um exemplo interessante para a gente pensar como opera o senso comum, mas nas outras esferas da vida, da mesma forma. O senso comum está no nosso cotidiano o tempo todo. Tem duas autoras que escreveram clássicos da metodologia científica, que são Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos. A minha edição do livro delas é essa aqui. Antiguinha, tá bom? Vocês encontram edições mais novas à venda até hoje. Eu retirei uma frase para a gente esmiuçar aqui. Elas afirmam que o conhecimento popular não é diferente do conhecimento científico pela veracidade. Ou seja, você não tem um monopólio da verdade pelo conhecimento científico. Você pode ter conhecimentos verdadeiros tanto através do conhecimento popular quanto pelo conhecimento científico. E o falso também, tá certo? Você pode chegar a conhecimentos falsos, seja pelo conhecimento popular, seja pelo conhecimento científico. Isso é interessante porque nas conversas, né, que a gente faz, o debate em sala de aula, às vezes a gente percebe na fala dos alunos uma coisa do tipo, isso é científico, como sinônimo de isto é verdadeiro. Essas duas coisas não se sobrepõem, tá certo, gente? É possível chegar a coisas verdadeiras por outras vias também. É possível chegar a coisas falsas por muitas vias também, tá bom? Então, não é a veracidade que vai distinguir. Também não é a natureza do objeto conhecido. O exemplo mais fácil é o das plantas medicinais. Plantas medicinais convivem com seres humanos há milhares de anos. Então, o ser humano conhece as plantas e seus efeitos sobre a saúde pela via do conhecimento popular há muito mais tempo do que pela via do conhecimento científico. Eu estou falando vias, né? Mas o mais correto é falar de métodos, instrumentos. É isso que vai diferenciar o conhecimento popular do conhecimento científico. A planta é a mesma, mas ela é conhecida de maneira diferente, da maneira como foi conhecida, passada de geração em geração, de nossos avós, etc, etc, os avós delas, avós delas, avós delas, e como é conhecida dentro da farmacologia, dentro da botânica. Vocês encontrarão no artigo de Carlos Alberto Araújo uma sistematização que vem de Marconi e Lakatos sobre o senso comum. O senso comum tem estas características de ser superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico. Vamos falar um pouquinho dessas características logo mais. O senso comum é superficial porque se conforma com a superfície, com a aparência. Então, isso é desse jeito porque eu vi, porque me disseram, porque todo mundo fala isso. O senso comum é considerado sensitivo porque diz respeito às vivências e às emoções. O senso comum é considerado subjetivo porque é o sujeito do conhecimento quem organiza as experiências dele, sujeito. Eu vou dar um exemplo que talvez torne as coisas um pouco mais fáceis de entender. Vamos supor que uma pessoa assiste o jogo de futebol do seu time favorito
com uma camisa X e esse time ganha. E essa pessoa lembra que um mês atrás ela assistiu a um jogo desse mesmo time, vestindo uma outra camisa, e o time perdeu. Então, a partir disso, dessa experiência que aconteceu com ela, a experiência de vestir camiseta, time ganhar, vestir outra camiseta e time perder, ela constrói o conhecimento de que essa aqui é a camiseta da sorte que faz meu time ganhar. Deu para entender um pouco a lógica, né? Do que é o sujeito que conhece organizar as ideias, organizar as suas experiências. Porque é lógico que vai ter viés aí. A pessoa não vai lembrar de todas as vezes que o time ganhou e ela não estava com a camiseta da sorte. Então, isso também se refere ao que eu vou falar no slide a seguir, complementa o slide a seguir. O senso comum é considerado sistemático porque essa organização das experiências feita pelo sujeito não tem a intenção de colocar as ideias a teste, à prova, não tem a intenção de tentar validar as ideias, né? Não ocorre de uma forma muito organizada, né? Por isso que a gente fala, não ocorre de forma muito sistemática. Vamos pegar de novo o exemplo do torcedor e a camiseta da sorte dele. Ele não tem a intenção de ficar testando a cada jogo do time dele qual é o resultado da partida, comparando com as diferentes camisas que ele tem. Já pensou que interessante? Com essa camisa aqui, meu time ganhou de 3-0, mas essa outra aqui, ele ganhou de virada. Né? Não é assim que o conhecimento da camiseta da sorte opera. Uma outra característica do senso comum é ser acrítico. E sobre isso, Carlos Alberto Araújo traz uma fala de Pedro Demo. Em outras palavras, Pedro Demo diz que o senso comum não critica, não tem a preocupação em separar o que é aparência do que é essência. É meio como acredita naquilo que vê e acredita naquilo que contam para ele. Para ilustrar isso que nós acabamos de ver, eu vou trazer um recorte de um post de Facebook feito por Bela Gil. A gente já estudou isso na aula passada. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, caso vocês não estejam se lembrando. E aqui eu trouxe um recorte pequeno, tá certo? O post é maior do que isso. Abre aspas. Opinião minha, não sou dentista, experimenta quem quiser. Vou ao dentista 2 vezes por ano. Só tive cárie uma vez na vida ainda criança, quando comia besteira e usava pasta de dente com flúor. Fecha aspas. Então, nesta frase, a autora está convencendo do seguinte conhecimento. Conhecimento de que é melhor escovar os dentes com cúrcuma em vez de escovar os dentes com creme dental fluoretado. Mais uma vez, eu lembro que a gente não está discutindo veracidade do conhecimento, tá bom? Só estou, a partir desse exemplo, dando exemplos de características do que é o senso comum. Percebam que aqui salta logo aos olhos a questão de ser subjetivo. Vejam, é a experiência da pessoa que está enunciando que é evocada. É o fato dela ter sido criança e ter tido cárie numa época que comia besteira e não ter cárie agora que não come besteira e que também não escova os dentes com flúor. Então, a pasta de dente com flúor não previne cárie, porque não foi capaz de prevenir cárie nela, o sujeito do conhecimento. Tá fazendo sentido para vocês? Então, eu acho que isso explica muito a característica do subjetivo, né? De ser subjetivo do senso comum. O fato de ser assistemático também está super evidente nessa fala. Porque se eu falar para vocês, como é que eu fico sabendo se
o creme dental com flúor evita ou não a ocorrência de cárie? Provavelmente vocês vão imaginar acompanhar durante um tempo X uma quantidade razoável de pessoas, ter cuidado para que essas pessoas só tenham como diferente o fato de escovar ou não escovar os dentes com flúor. Não pode ter aí gente que escova os dentes com pasta fluoretada e comem muito açúcar e outras que comem quase sem açúcar. Se eu não controlo essa variável, eu sei que vai dar errado. Tudo isso que eu estou descrevendo aqui é sistematização. Eu estou sistematizando a forma de obter o conhecimento, que é: vale ou não a pena escovar os dentes com creme dental fluoretado? Vale ou não a pena trocar o creme dental fluoretado por cúrcuma na hora de escovar? Então, assim, eu achei muito forte essas duas características, né? A característica de ser subjetivo e de ser sistemático nesta frase. Esse vídeo já está ficando meio longo, só falando do senso comum, então vai acabar por aqui. Teremos mais vídeos depois para falar dos outros tipos de conhecimento. Até mais, tchau!